Já há vários anos que as exportações têm sido um motor de crescimento da economia portuguesa. E é muito bom que assim seja, porque esta é uma forma muito saudável da economia crescer e é uma forma muito sustentável de ter crescimento. E nós queremos que com esta plataforma otimizar, digamos, o potencial exportador da economia portuguesa. O comércio representa grande parte da empregabilidade em Portugal. E nós estamos a ver aqui na Baixa o regresso dos turistas e os turistas levam consigo as marcas que nós temos, a experiência que nós proporcionamos e podem continuar a comprar em Portugal. Nós temos competitividade, nós temos oferta, nós temos diversidade e temos originalidade, que é muito importante para quem nos visita. Há 4 anos atrás, a ICEP iniciou um processo de transformação digital com basicamente 2 ou 3 grandes objetivos. E, de facto, o primeiro pilar desta transformação foi a plataforma Portugal Exporta. E o nosso desafio era chegar a todas as empresas exportadoras ou potencialmente exportadoras, podê-las acompanhar de forma personalizada na sua jornada de internacionalização, ao mesmo tempo tratar cada empresa de forma única e customizada, mas sem poder aumentar o quadro de pessoal da ICEP para ter um gestor dedicado humano a cada empresa. E o único caminho para fazer esta quadratura do círculo foi, de facto, o recurso à tecnologia. E aí iniciámos o nosso processo de transformação digital, criando a plataforma Portugal Exporta, em que, com recurso à inteligência artificial e cruzando uma série de informação em dados e dados de várias fontes, nós temos uma área privada, uma área de membros, uma área de clientes, que é o MyICEP, onde, cruzando esta informação toda, informação relativa à empresa, ao setor onde a empresa opera, ou o que está acontecendo nos mercados internacionais, ou os movimentos da concorrência, nós criamos toda uma jornada customizada para a empresa poder otimizar o seu potencial exportador. E nós damos informação customizada para a empresa, informação sobre mercados, informação sobre eventos que estão a acontecer, feiras, eventos internacionais, conferências. Temos programas de capacitação adequados à realidade e à situação e à experiência de cada empresa. Temos uma série de webinars que fazemos sobre temas interessantes para o seu setor, para os mercados que fazem sentido. Temos um diagnóstico que a empresa pode fazer, um autodiagnóstico para perceber quais são os seus pontos fortes, quais são as debilidades que ainda tem e que tem que melhorar para ser mais competitiva e mais bem-sucedida na sua internacionalização. Temos uma plataforma inteligente para recomendar o mercado mais adequado de expansão para aquela empresa e, no fundo, tudo isto numa jornada, numa ICEP customizada para cada empresa. O mundo mudou, especialmente depois da pandemia, mas já antes, há 3 anos atrás, a ICEP antecipou esta mudança e antecipou que a internacionalização tinha que ser feita com 2 pilares, ou com 2 motores. Com o motor que sempre conhecemos, das exportações físicas que estamos aqui a ver no mercado, com presença física nos mercados internacionais, mas também introduzimos há 3 anos atrás um novo programa que chamamos Exportar Online, precisamente para promover a internacionalização das empresas pelos canais digitais. E criámos o programa Exportar Online precisamente para sensibilizar as empresas portuguesas e a economia de que, de facto, uma internacionalização de sucesso e uma internacionalização forte, bem-sucedida, tem que ter em muitos setores as 2 dimensões. A dimensão física, tradicional, convencional, que já conhecíamos, mas também o aproveitamento dos novos canais digitais, seja
ter uma loja online própria ou principalmente estar em marketplaces. E nesse programa, Exportar Online, nós criamos todo um pacote de serviços, desde informação sobre os mercados e como é que esses consumidores consomem, pagam em cada mercado, o que é que consomem, a programas de capacitação, apostamos muito em informação às empresas, criámos também uma linha de incentivos que foi um sucesso e que esperamos agora que se possa repetir no novo quadro, de apoio à internacionalização pelo e-commerce, e fizemos um trabalho massivo de contacto e de parcerias com marketplaces para precisamente dar-lhes a conhecer a oferta portuguesa e preparar as nossas empresas para estar nesses marketplaces. E, na sequência deste programa, a plataforma Portugal Exporta evoluiu e ganhou um módulo adicional com novas funcionalidades, que é o acelerador das exportações online. E que basicamente nós disponibilizamos a todas as empresas uma ferramenta de diagnóstico, de autodiagnóstico, que elas podem fazer e que lhes vai dar, digamos assim, uma visão do seu grau de preparação para a exportação pelo e-commerce. Em função desse resultado, o MyICEP cria toda uma jornada de preparação para a empresa aceder com sucesso, ou com maior probabilidade de sucesso, ao respectivo marketplace ou ao respectivo mercado online. E, no fundo, na sequência do diagnóstico, é criado um roadmap, um plano de ação, em grande parte com recurso à inteligência artificial, que dá a informação que a empresa precisa, dá-lhe os módulos de capacitação que a empresa precisa, recomenda-lhe um marketplace mais adequado, e toda essa jornada é feita de forma digital, com monitorização dos nossos técnicos, para que a empresa possa tirar o máximo proveito do novo mundo, que é um híbrido e um complemento entre o offline e o online. Mas, só para reforçar este ponto, nós vemos, e a experiência mostra, que os dois mundos têm que ir em conjunto e que cada vez mais as empresas de vários setores têm que trabalhar as duas dimensões. E o Portugal Exporta, com este novo módulo do acelerador das exportações online, acreditamos que vai ser uma alavanca e muito importante para acelerar esta oportunidade junto às empresas portuguesas. O Programa de Comércio Digital surge da identificação, através do estudo da economia digital da ACEP de 2018, de que 60% das empresas portuguesas não tinham presença na internet. Ainda era um período que não previa nenhuma pandemia, portanto estávamos numa fase em que queríamos sensibilizar o comércio, queríamos capacitar gratuitamente as empresas para fazerem as suas primeiras ações no digital. E, para isso, falamos com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que se aliou imediatamente à iniciativa, depois, posteriormente, com o Compete e o Ministério da Economia, e começamos um caminho de contactar 50 associações comerciais de Portugal, federadas na Confederação do Comércio, que nos permitiam o acesso às comunidades de comerciantes nas diversas cidades. Aí fomos apresentar os conceitos mais elementares da presença online, outros não tão elementares para as empresas que já tinham começado, porque o objetivo não é só ajudar a começar, é ajudar a evoluir. Com o surgimento da pandemia ficamos bastante limitados, então optamos por criar uma academia digital online. Tem 7 videoaulas gratuitas, em que as pessoas podem aprender ao seu ritmo, onde já tivemos mais de 3.000 alunos, portanto é com satisfação que atingimos esse número. E depois fomos pelo caminho dos webinars e das conferências online, que não atinge necessariamente aquele público que nós queríamos, atinge um público que já tem algum conhecimento, mas agora e até abril vamos voltar ao terreno. Já temos algumas ações calendarizadas pelo país para voltarmos à fala com os comerciantes, voltar a facilitar-lhes algumas ferramentas gratuitas e algum conhecimento. A ideia é, de facto, vencermos os 40% para os 60%, 70%. Esse número tem crescido bastante, foi acelerado pelo contexto pandémico e agora nós temos uma atenção diferente. O nível de atenção que temos e a sensibilidade para os temas do digital está bastante melhorada, digamos. Nós verificamos pelos estudos, não só o da ACEP, mas também da DPD e da Eurocommerce, que a tendência para este ano é que 81% da população portuguesa utiliza a internet. Desse 81%, 60% faz compras online. E nós podemos pensar, ok, estamos a sair do contexto pandémico, isso pode regredir, mas não. A Google diz-nos que as estatísticas deste ano provam que não só se sustentou, mas continua a crescer. E, portanto, quem não participa, necessariamente está a perder uma oportunidade e pode ver o seu negócio até recuar, porque as compras estão a ser desviadas para outros canais.
A Google também nos diz que 50% das pesquisas da expressão perto de mim, tipo restaurante perto de mim, farmácia perto de mim, aumentou 50% deste tipo de pesquisa. E o que é que as pessoas valorizam na pesquisa online? Mais de 75% valoriza o horário, saber a localização exata e se um produto que estão à procura existe na loja e se está em stock. Portanto, não necessariamente efetuar a própria transação, embora o caminho seja esse também. Mas para isso há várias iniciativas, não só das lojas criarem a sua própria presença de transacional online, mas podem participar em marketplaces. E aqui na Baixa Chiado temos um exemplo disso, levado a cabo pela Associação de Dinamização da Baixa Chiado, que criou um marketplace que teve bastante adesão durante o período pandémico e serviu também para despertar o comércio local para esta realidade. Existe o conceito de omnicanalidade nas grandes marcas e no grande retalho. E porquê que não há de existir no comércio local? A experiência de nós chegarmos a uma loja, queremos um produto, não existe no nosso tamanho, na cor que pretendemos, e a resposta do lojista ser: muito bem, deixa a sua morada e enviamos para a sua casa. Ou vermos um produto online e chegamos à loja e esse produto está lá. Portanto, o cruzamento dos canais digitais com o comércio tradicional, de porta para rua, é fundamental para que a experiência do consumidor seja a melhor possível e consigamos concretizar a venda. Portanto, que é esse o objetivo do comerciante, obviamente. Os fundos são muito importantes, desde logo foram importantes para nós, administração pública. Nós não estaríamos a fazer todo este processo de transformação digital, recorrer às mais avançadas ferramentas de tratamento de dados, de algoritmos, de inteligência artificial, para desenhar esta máquina tão eficiente se não tivéssemos também fundos europeus para poder usar na administração pública. Isso é uma dimensão. Agora, no que toca diretamente às empresas, ou seja, nós sabemos, por muito certeiras que sejam as recomendações, há que fazer investimento no processo de internacionalização. Há que ir a mercados, fazer todo esse trabalho de prospecção, há que estar nas feiras, eu tenho que estar nos locais centrais, nas primeiras páginas. Isto requer muito investimento em marketing digital. Os fundos comunitários, ao abrigo do PRR, mas também depois do Portugal 2030, poderão ajudar os comerciantes a adquirir ferramentas, porque nós estamos a falar de digitalizar ou da transição digital, não falamos só do processo de angariação de clientes ou de vendas. Temos que pensar também no processo de organização do próprio negócio, de gestão de estoques, das compras dos produtos que vão vender, de gestão da organização do negócio, e para isso é preciso hardware, software, formação, acompanhamento. Sobretudo o acompanhamento. Eu acho que temos que pensar que quando entramos num processo de mudança, não basta fornecer as ferramentas nem ensinar as pessoas uma vez, é preciso acompanhá-las a fazer o caminho. E para isso são necessários recursos, pessoas que façam esse trabalho. Portanto, as associações aqui têm um papel a fazer, dado que têm a proximidade e o reconhecimento por parte do comerciante da sua idoneidade, mas é preciso também que os programas estejam estruturados de forma a que este dinheiro chegue realmente aos comerciantes.